Antes de os humanos dominarem a Terra, existia um mundo coberto por sombras, florestas densas, mares profundos e céu que escondiam predadores sinistros. Todos conhecem o T-Rex, o rei dos dinossauros, como ele é intitulado, certo? Mas e se eu te disser que ele não era o mais assustador dessa época, cara? Muito antes e muito depois do reinado do Rex, ou T-Rex, existiram criaturas tão sinistras, tão monstruosas, que faria até o próprio Rex recuar, mano. Coisas que aconteciam até. Hoje você vai conhecer os 10 animais mais assustadores que o T-Rex. Prepare-se, porque o reino esquecido está acordando. Imagine caminhar pela margem de um rio, mais ou menos ali em 95 milhões de anos atrás. A água é tranquila, né? Até uma barbatana imensa aparecer e cortar a superfície como uma lâmina. Surge um espinossauro, com mais de 14 metros, com cerca de 13, 14 até vezes 15 metros de comprimento. Ele era maior que o próprio T-Rex. Maior em tamanho, em comprimento, de peso, o Rex ganhava. Seu corpo era feito para caça aquática, é o que deduzem, pelo focinho longo, dentes cônicos, patas adaptadas para nadar. Era o terror do rio, era o terror das águas. Mas não só isso, na terra também o bicho era um monstro. Destruía qualquer animal que ousava bater de frente com ele. Ele não precisava correr atrás das presas. Ele tinha mais a tendência de esperar ela chegar, como uma espécie de crocodilo gigante. Quando o dinossauro distraído se aproxima para beber, era tarde demais. Silencioso, porém mortal. O espinossauro, ele não rugia, ele caçava nas sombras. Pensa comigo, hoje você vai num lago, você pensa o quê? Mano, será que tem um jacaré aqui? Será que tem um crocodilo aqui? Você fica neurótico. Imagina naquela época. Imagina isso agora. Um Rex, você vai escutar o barulho dele chegando. Agora, o espinossauro, ele tá lá na água. E você não tá vendo. Ele tá camuflado. E ele não vai vir na sua direção reto. Ele é um caçador. Ele vai esperar o momento certo, quando você estiver mais tranquilo, e ele vai dar o bote. Deinosuchus, crocodilo colossal. Se você acha que crocodilos atuais são assustadores, mano, você tem que conhecer esse cara aqui. Esse monstro podia chegar a 12 metros de comprimento. Sua mandíbula era tão poderosa que podia esmagar ossos de dinossauro como se fosse um galho de uma árvore. Ele vivia escondido na margem de rios e pântanos. Ele atacava em emboscadas, como se fosse o próprio relâmpago, cara. Dinossauros que ousavam se aproximar da água era arrastado para a morte num golpe só. Ele era tão perigoso quanto o próprio espinossauro. A diferença é que o ataque de pegar grandes predadores. O outro já tinha a ideia de querer pegar animais ali mesmo pela água. O Deinosuchus era o rei silencioso das águas. Quetzalcoatlus. Olhe para o céu. Há 70 milhões de anos, uma sombra enorme cruzaria acima de você. Quetzalcoatlus era o maior animal voador já descoberto, com uma envergadura de asas por cerca de 12 metros. Mano, tamanho de avião de caça. Mas calma, não se engane. Ele não era apenas um planador elegante, bonito, como você deve estar vendo na imagem. Ele era uma versão voadora do T-Rex, se assim a gente possa dizer. Muitos cientistas acreditam que ele caçava como uma cegonha, andando em terra firme e atacando pequenos dinossauros com golpes rápidos e precisos. Um predador dos céus, que também era perigoso no chão. Quando sua sombra cobriu o solo, era tarde demais para correr.
Então você imagina um predador tão bizarro, tão grande, tão poderoso, que ele poderia te perseguir pelo chão e ele te alcançaria, ou ele poderia te perseguir pelo ar. Como que você foge de um animal desse, cara? Como que você escapa disso? Não escapa. Mosasauro, monstro dos oceanos. Se os rios tinham os espinossauros e as margens deinosucos, o oceano tinha o seu próprio pesadelo, o mosasauro. Com mais de 15 metros de comprimento e mandíbula articulada capaz de engolir presas inteiras, ele era o verdadeiro tirano dos mares. E caçava tubarões, plesiosauros e até outros mosasauros. Se o T-Rex rugia em terra firme, estremecendo tudo, o mosasauro reinava em silêncio nas profundezas do oceano. E lá embaixo, ninguém escapa. No mar, era domínio dele. Não adianta você tentar. Era o medo dos T-Rex. Quando os T-Rex estavam atravessando, muitas vezes atravessavam em busca de outro lugar para caçar, tudo mais, no meio do mar, que sim, os T-Rex nadavam. Esse era o problema na vida deles. Quando o mosasauro sentia a presença de um predador gigante, ótimo para dar uma refeição calorosa para ele. Giganotossauros. Antes do T-Rex, havia um rival digno, Giganotossauro. Ele era ligeiramente maior que o Rex, com dentes longos e afiados, feito para cortar carne como se fossem lâminas colocadas dentro de sua boca. Caçava em regiões que hoje correspondem à América do Sul, e acredita-se que podia talvez até mesmo caçar em grupo, transformando qualquer presa em um banquete sangrento. Não era apenas tamanho, era estratégia. Se o Rex era o rei do norte, Gigantossauro simplesmente era o rei, o lorde ou até mesmo o senhor do sul, colocando terror em qualquer um que cruzasse o seu caminho. Sarcosuchus, o pesadelo pré-histórico. Antes do Deinosuchus, já existia outro monstro, que é o Sarcosuchus, conhecido como Super Croc. Ele media cerca de quase 12 metros de comprimento, vivendo há mais de 110 milhões de anos. Esse predador era uma verdadeira máquina de emboscada. Sua mordida era capaz de destroçar. Então a ideia dele era um ataque letal, destruído da primeira, e depois terminava o seu trabalho. Ele podia ficar horas imóveis, esperando a hora certa para atacar, para qualquer criatura se aproximasse da água naquela época. O Sarcosuchus era a morte à espreita. Com certeza é um dos maiores predadores que já existiu. Therizinossauros, o ceifador. Nem todos os predadores eram carnívoros, mas alguns eram tão estranhos que pareciam ter saído de um pesadelo. O Therizinossauros tinha garras de mais de metros de comprimento, as maiores vistas em qualquer animal. Embora herbívoro, ninguém entrava no seu caminho, irmão. Se você entrar num caminho de um dinossauro desse, você tem que estar preparado, porque o seu maior diferencial não era mordidas, porque olha a cara dele, mas olha isso aqui, olha essas garras, ele rasgava árvores com isso, você tem noção? Ele é quase do tamanho de uma girafa, cara. Você imagina isso, um bicho com o pescoço alongado, com essa estrutura, com essas garras, o estrago que ele faria na natureza. Dunkleothus, o terror blindado.
Muito antes dos dinossauros, o mar era dominado por criaturas ainda mais bizarros. O Dunkleothus era um peixe pré-histórico grande, muito grande, coberto por placas ósseas como fosse uma armadura. Recentemente, teve uma descoberta que ele não era tão grande assim, mas sim, ainda ele era algo assustador. Suas mandíbulas funcionavam como uma guilhotina natural, capazes de esmagar qualquer coisa em seu caminho. Tubarões, presas fáceis. Ele reinou nos mares por muitos e muitos anos, sem rivalidade à altura. Um verdadeiro tanque de guerra vivo. Muitas pessoas o subestimam pelo fato da boca dele não ter tantos dentes, mas cara, aí que você se engana. A anatomia da boca dele era feita para partir o bicho em apenas uma única mordida. Era muito forte, é considerado uma das mordidas mais fortes que já existiu. Por mais que ele não tenha essa dentição como os outros predadores que nós estamos acostumados a ver, isso era o suficiente para ele rasgar a presa ao meio. Liopleurodon, caçador invisível. Imagine nadar em um oceano antigo e sentir algo gigante se movendo na escuridão abaixo de você. Ele era um réptil marinho de até 7 metros, com um faro apuradíssimo. Localizava presas pela água e atacava com aquela precisão mortal. Sua presença era quase imperceptível até o momento do ataque. Era um animal muito perigoso, era um predador muito sagaz no que fazia. Ele se camuflava, ele ficava invisível no oceano. Titanoboa, a serpente colossal. Após a era dos dinossauros, um novo terror surgiu: a Titanoboa, uma cobra que podia chegar a ultrapassar 12, 13 metros de comprimento. Ela vivia em florestas tropicais abafadas, deslizando silenciosamente entre as árvores, com a força de centenas de quilos e podendo chegar até mesmo em 1 tonelada. Ela esmagava suas presas até os ossos quebrarem. Crocodilos gigantes, tartarugas, predadores terrestres, nada escapava. Um predador que reinou em silêncio após a queda dos reis. A Titanoboa com certeza é um dos seres mais assustadores que já pisou nessa terra. O T-Rex foi um dos maiores predadores que já existiu, mas como você viu, ele não estava sozinho. Antes dele, durante, a Terra foi palco de criaturas tão aterrorizantes que parece ter saído até mesmo de um pesadelo. É claro, nós temos a tendência de demonizar, deixar tudo mais assustador pelo entretenimento, mas eram apenas animais. Porém, deve-se pensar o seguinte: quando você está num zoológico, o leão te encara, você tem medo? Mesmo ele atrás da grade? Tem, não tem? Você sente uma sensação estranha. Agora imagina essa sensação sem a grade. Assustador, não é mesmo? Agora imagina essa sensação não com um leão, em sim com uma Titanoboa. Você dando de cara com uma cobra com mais de 14 metros na sua frente. Como que você não sente medo? O seu instinto vai falar mais alto. Por isso que a gente fala de forma assustadora. É claro, biólogos, pessoas treinadas que treinam o seu cérebro para não sentir esse medo todo, são pessoas magníficas que falam de uma forma incrível desses animais. Porém, nós meros humanos que não têm conhecimento tanto quanto esses biólogos, é algo assustador. Eles viveram, lutaram e desapareceram, mas seus ossos estão aí, que ainda conta bastante história. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ative o sininho para mais mergulhos épicos no passado.